Olá pessoal, sejam todos bem-vindos novamente. Estamos aqui no Papo Sem Fronteira, o programa que promete trazer diversidade de conteúdo. Estou com meu amigo Denis Silva, da Loimit. Ele, se não é um dos maiores especialistas na área tributária do país, é empreendedor, empresário. E nós vamos trazer dois temas muito interessantes hoje. Denis, seja bem-vindo ao nosso programa. E ficamos muito gratos com a tua participação e o teu tempo. Obrigado, Rodrigo, pela apresentação, pelo convite, principalmente um dos maiores especialistas. A gente conhece um pouquinho esse mercado de maluco, que é contabilidade, fiscal, financeiro, e as legislações que muitas vezes dão duplas interpretações. A gente conhecer um pedacinho, a gente já fica muito satisfeito. Obrigado pelo convite, me sinto honrado de estar aqui. Legal. Denis, o pessoal está curioso de saber quem é o Denis, né? Como é que é a história de vida dele? Conta um pouquinho para nós. Comecei muito cedo, desde os 10 anos de idade. Naquela época o mercado era muito difícil, os empregos eram muito limitados e a família nunca teve tanto recurso. Então comecei a trabalhar desde os 10 anos de idade. Aí passei por diversas empresas ali. Meu primeiro emprego registrado foi numa contabilidade, onde... Que idade? Eu tinha 14 anos. Nas épocas áureas, que podia, que valorizava e dava um encaminhamento profissional para o jovem, É maravilhoso. Já podia trabalhar, já podia fazer as coisas, entender dos negócios ali. Eu me sentia completamente satisfeito, E comecei a entender um pouquinho como funciona a parte contábil e tal. Eu saí, aí fui para outras empresas, Cheguei até puxar carroça, com 13 anos de idade, para ferro velho, pegar na região, papelão, cobre, ferro mesmo, para poder vender e ter recurso. Aí fui estudar, me formei em administração, com ênfase em análise de sistemas, tenho um MBA pela GV em planejamento tributário, gestão fiscal, um LLM, que é um mestrado profissional em direito societário, mas tudo isso voltado para a parte de eficiência tributária para as empresas. Trabalhei muito tempo em banco, trabalhei uns 10 anos entre Safra, Real e Santander. Peguei um conhecimento muito grande do que é você poder entrar dentro de um negócio, de uma operação, entender o que as empresas fazem, onde que está o fluxo de caixa, onde que ela consegue melhorar cada investimento, cada R$1 que o banco poderia aportar, onde que isso pode gerar o resultado para ele poder pagar esse investimento. E a trajetória para o tributário, ela começou aí. Então, para não me alongar inteiro, para a gente ter essa troca... Bom, então a trajetória foi aí montei a consultoria tributária, saí do banco, entrei numa consultoria tributária como parceiro comercial, eu tinha relacionamento com algumas empresas, então a consultoria tributária visava a parte de redução de impostos, entender o que a empresa está pagando a mais do que a própria legislação determina, e eu comecei a ter bastante sucesso nisso. Aí foi quando eu saí da consultoria e decidi montar a minha própria, em cima de um tema específico que a Receita Federal ela regulamentou em 2008, 2009, onde até então a gente fazia a discussão judicial. Então você entrava com ação, ia aguardar lá os 15, 20 anos para ter um trânsito julgado para poder operacionalizar. Então isso nunca tendo a legislação, que é o próprio CTN permitindo que você faça alguns aproveitamentos, eu não entendia muito... Eu não aceitava, vamos dizer que não é entender, eu não aceitava que eu tenho que entrar, tenho que aguardar 15 anos para poder realizar um direito que é meu, está expresso ali na legislação, e foi quando a própria Receita Federal foi lá e regulamentou uma das matérias, que é do INSS, sobre as verbas de caráter indenizatório. Então eu falei, tá aqui. Então se a própria administração está falando que ela reconhece isso como sendo válido, eu falei, tá na hora da gente ir para a esfera administrativa. E o escritório, como era muito voltado ao jurídico, ele não entendia dessa forma, achava que tinha risco e tal. Eu falei, então
tá na hora, vou sair, eu acredito montar na a tua tese. empresa. E botei a minha empresa e estamos aí até hoje. Né? E é uma empresa, diga-se de passagem, extremamente bem sucedida, né? O Denis tem uma carreira brilhante. Estou tendo a oportunidade de conhecê-lo um pouco mais e sei que isso foi um diferencial na vida dele, né? Começar lá com 10 anos. Eu também comecei na lavoura, desde que eu me conheço por gente, com meu pai, mas com 12 anos eu já lombava um trator da manhã à noite, eu trabalhava como se um homem fosse, né? Olha aí. E eu acho que isso, quem viveu isso, sabe que isso cria uma raiz muito forte em princípios, valores, né, respeito, entre vários outros adjetivos. Pena que hoje no Brasil, né, a gente não possa aproveitar dessa maneira nossos jovens, né, não de maneira exploratória, mas de maneira instrutiva, de formação, para ele começar a ter acesso, saber o valor do dinheiro, saber o quanto custa o esforço do pai dele estar lá na empresa, às vezes apertado pela chefia, às vezes com medo de ser mandado embora porque o mercado deu uma balançada, não está tendo venda, porque a empresa não está indo bem. E eu acho que essa exposição, aquele provérbio, né, que tempos difíceis que criam homens fortes que criam tempos fáceis e tempos fáceis criam homens fracos, é o exemplo disso, né? E aqui está um empresário, né, que viveu toda essa trajetória e pode falar com propriedade isso, né? Denis, eu sei que a maioria das empresas no Brasil, uma empresa de grande porte consegue ter uma arquitetura tributária muito bem definida, né? Tem porte, tem tamanho, tem juristas, né? Tem advogados que trabalham nisso com conhecimento específico, né? Porque você pega a área jurídica, ela é muito ampla, né? E aí eles acabam tendo uma arquitetura saindo, né? Como a gente vê muitas vezes empresas saindo da ilegalidade para a legalidade e ganhando mais dinheiro. Uhum. Eu passei por vários grupos de grande porte, estruturei operações assim, conheço muito a parte tributária, né, nesse sentido, e eu sei que você viveu isso a tua vida inteira, né, pelo que nós falamos. Conta um pouco como é que é essa transição de sair da informalidade, né, daquele contador que fala o seguinte: não mexe aí porque a receita vai bater na porta. O jurista, o advogado, não, se fizer isso tem risco, né? Cada um defendendo o seu oceano azul e não deixando o empresário evoluir. Conta um pouco para nós como é que é isso. Cara, vou te falar que é muito complicado. Né? O legal é que a gente já participou de algumas reuniões, né, com empresários que na mesa é levado as possibilidades, e nessa posição, tanto do contador e do jurídico, muitas vezes sendo contra, né, você entrar e fazer um planejamento para a empresa, fica evidente que existe essa maneira de você querer marcar território, não deixar entrar, para segurar seu FII mensal, aquele retainer, né, que mensalmente o cara vai estar boletando ali e tal, e sendo que existe uma possibilidade muito grande de expor algumas práticas que acontecem ali e está expondo o empresário. Então, eu já vi alguns empresários falando: então, se você está falando que é ruim, então me traz uma outra solução. Me pontua aqui na frente, expondo até os próprios contadores e advogados, que, na verdade, isso é uma prática que corrói a empresa, né? Que acaba com a lucratividade dela. Você está fazendo o que não é certo. Eu estou dando uma opção que às vezes tem opções que são discutíveis, né? Porque você falou que a lei nunca é clara, né? Que a lei não é assim, água é água, óleo é óleo, né? Exatamente. Fica aquele negócio meio assim, até para poder ter tração para ambos os lados, né? Acho que faz parte de países latinos esse modelo, né? Mas se eu tenho uma condição de extremo risco e eu estou levando uma condição de risco, por mais que seja às vezes condição de não risco e condição de risco calculado, medido, auferido, dimensionado, etc. Isso. Por que não sai? Exatamente. A gente já pegou, teve uma empresa grande, tá? Ela tinha, se não me engano, era 14 pessoas no fiscal, tinha acho que uns 4 contadores,
tinha auditoria interna, auditoria externa, e os caras, não, aqui a gente entende o modelo de planejamento, a gente, né, tem uma equipe, a gente tem as auditorias e tal, a gente faz toda a operação, vocês não vão achar muita coisa. Aí a gente falou, cara, me dá um SPED fiscal de um mês que eu vou passar no nosso software, fazer os cruzamentos e te trago aqui para você entender, até para ter um cheiro, né, de como está a empresa. Porque muitas vezes você tem lá uma exposição que está lá embaixo, está todo mundo, né, segurando e o empresário, que é quem paga a conta, quem está assumindo o risco, não sabe o que está acontecendo. Né? E a gente passou, deu mais de 60 mil tipos de erro em um mês de um SPED fiscal que a empresa mandou para a gente. Caramba! E a gente apresentou para o cara na mesa, o cara falou, cara, não é possível. Cara, eu vou ter que mandar todo mundo embora e tal. Aí a gente, é lógico que a gente sempre precisa ter a clareza de demonstrar para o empresário como o sistema tributário funciona. Né? Não é culpa do contador, não é culpa do advogado, não é culpa, né, do pessoal de folha de pagamento. Nós temos um sistema tributário muito complexo. Como você falou, às vezes água água para um, não é água para o outro é insumo, que faz parte de um processo de resfriamento da produção de um produto que isso gera crédito, para outra não, outra é água, é uso e consumo, então já não gera crédito. Então você precisa ter um entendimento de fato de como funciona a estrutura no micro, né? Porque não é só pegar lá a lei, apesar do alargamento de base lá do PIS e da COFINS, você precisa entrar dentro da operação, você precisa agir no chão de fábrica. Às vezes você pega, a gente já pegou coisas que pallets, né, que você compõe o produto e você manda para o cliente, que o cara, a forma de ele contabilizar isso, ele ativa isso na sua contabilidade, né? Isso vai te já gerar crédito ou não, vai depreciar ou não. Então tudo isso são formas de você estudar a operação do cara e trazer eficiência para a empresa. Então essa forma é muito ruim para o empresariado, porque o sistema ele é muito dinâmico agora com a reforma tributária, né, toda essa complexidade que vai mudar segmentos, né, e vai impactar seriamente algumas empresas, algumas atividades que se não se atentar e não conseguir entender que não é só o tributário que está sendo impactado, é o societário. E o societário ele permeia por todas as esferas. Aí você se perguntou como que são as empresas que trabalham na informalidade e tal. A gente já pegou uma empresa que tinha, sei lá, 15 empresas no Simples, cada um em nome de uma pessoa e tal, porque achava que estaria reduzindo a carga tributária. E quando a gente montou a arquitetura, mostrando que ele indo para o lucro real e ele fatiando a operação, parte no presumido, parte né, uma partezinha ali no Simples Nacional e a maior parte no lucro real, ele tinha um lucro muito maior do que o que ele estava tendo, né, na operação com 12 com risco altíssimo, né, tendo que confiar nas pessoas ali que eles vão ficar na operação. Então, é muito complicado, né? A gente não consegue atribuir uma culpa, né, para os profissionais que operam nesse mercado altamente complexo de propósito, que a estrutura é feita para isso, né, para te dar um dúbio entendimento, para que você não entenda como operacionalizar e pague a mais os tributos. Né? Eu vejo assim, o empresário, o diretor, o gerente, o supervisor, o coordenador, eles estão envolvidos no negócio. Eles não têm tempo para ter essa abrangente especialização para poder entender de tudo um pouco e poder conectar isso. O contador, muitas vezes é uma contabilidade pequena, uma empresa grande que está numa cidade pequena, que tem um contador dessa cidade que faz tudo, de tudo um pouco. Então ele não é especializado. Não é erro dele. Né? Ele está lá sobrevivendo, uma pessoa extremamente séria, correta, empreendedor também, com todos os desafios, mas ele não tem tempo de se especializar. Ele também tem que atender outros clientes. Então não é o métier dele. Se nós pegarmos os escritórios mais bem-sucedidos de São Paulo de advocacia, tem departamentos para cada área. Uhum. Óleo e gás, tributário de óleo e gás, tributário da indústria petroquímica, tributário da indústria de alimentos, né? Exatamente. Por quê? Porque ali se reúnem várias pessoas, né, que são diferenciais,
né? Essas pessoas são diferenciais, que saiu, como você saiu de uma empresa, é uma pessoa extremamente diferenciada, que tem uma visão totalmente diferente, disruptiva, altamente especializada e com um profundo conhecimento. E aí é o que eu falo, eu tenho uma menina que está se formando, está fazendo direito, pai, manda um abraço aí, Dani. E eu falo para ela, né, tenho instigado ela a ter a vivência operacional do direito. Isso. Saber como a empresa funciona. Exato. Porque se eu não souber como a empresa funciona, como é que eu vou dar uma receita? Isso. Isso é igual ao médico. O médico tem que conversar contigo, saber os sintomas. Alguns sintomas, a teoria mais ou menos ele sabe. Tem que fazer um monte de exame para dizer o seguinte: você vai tomar esse remédio que vai funcionar. E muitas vezes ele tem que trocar de remédio, porque aquele remédio não teve as propriedades químicas suficientes lá na formulação dele que fosse combater determinada enfermidade. Exato. E assim é uma empresa. Isso. E o empresário, e eu vejo muito isso, e eu falo muito isso, que pode ter 1000 empresas, né, iguaizinhas, com a mesma condição de operação, tamanho e tal, e a solução de uma empresa para outra nunca vai ser igual. Nunca vai replicar. Isso aí. A solução é parecida, mas a fórmula é totalmente diferente. Perfeito. E o erro do empresário é querer ligar para o vizinho dele, que é um concorrente amigo, e falar assim: como é que você está fazendo tal coisa aí? Eu estou fazendo assim com tal cara. Então vou aplicar a luz da realidade na minha empresa. Eu acho que você deve vivenciar muito isso na tua atividade cotidiana, né? Bastante. JP Morgan, ele fala que ele não quer um advogado para falar o que pode e o que ele não pode fazer. Ele quer um advogado para falar como fazer. Então, se existe uma luz ali, precisa se olhar para ela como negócio. Então, o advogado que olha, né, como direitos simples, ele vai acabar. A gente vê que as inteligências artificiais têm trazido, né, algumas diretrizes do que a lei... facilitado, né? Facilitado até o entendimento, porque ela te dá alguns parâmetros. Se o advogado ele não pensar como negócio as operações, ou quem ele está assessorando, ele vai ficar muito para trás, né? Então, as empresas, a gente já pegou empresa, falando dos setores, né, dos escritórios. Tem setor, o setor previdenciário. No previdenciário, você tem o INSS, você tem o SAT, você tem quem é especialista em SAT-RAT, quem é especialista nas verbas indenizatórias, quem é especialista lá no teto, nas outras entidades. Né? Cada evento da folha de pagamento do cara, ele tem uma característica específica. Né? Vou te dar um exemplo. Nós pegamos 2 redes de magazine do país, grandes. Uma trabalhava com ajuda de custo como complemento de salário de gerente e subgerente. E classificava ali como ajuda de custo. A outra também classificava como ajuda de custo, só que era eventual, não tinha habitualidade, e era uma ajuda de custo na essência. Então, a gente consegue classificar como de natureza indenizatória para não sofrer a incidência do INSS, a outra não, porque a outra, na essência, é um complemento de salário e dos gerentes, né, dos subgerentes. Então, você vê que são mesmos segmentos que você acabou de colocar, são 1000 empresas do mesmo segmento, da mesma característica, só cada um tem a sua operação e a sua particularidade. Né? Que pode ser feito de forma diferente. Exatamente. Né? E aí não incorrer na tributação, né? Isso. E está dentro de acordo com a legislação. E aí não sofrer uma sanção trabalhista lá na frente, né? Exatamente. Ter um passivo trabalhista monstruoso, às vezes, dependendo do tamanho da operação. Isso. Eu acho que isso resume muito e o empresário brasileiro não eu vivencio muito isso, né, na área de logística e transporte. Ele não é cabeça aberta ainda. E ele não consegue entender que, por exemplo, um transportador, o caminhão é o meio dele ganhar dinheiro. Podia ser avião, podia ser trem, podia ser laranja, podia ser banana. Né? E o que eu tenho que fazer no meio para ganhar dinheiro? Porque às vezes o que está em torno, nós fizemos ontem falamos a manhã toda lá sobre como fazer, né? E eu acho que nem vocês tinham ideia de como fazer é tão grande, né? É um universo, cara. É um universo, só que tem que ter resiliência, tem que ter postura, tem que ter objetivo,
né, tem que ser fiel à estratégia, né, aos resultados, né, para poder ter esse resultado. Porque não adianta também você começar a gerar caixa, estabelecer uma estratégia financeira, começar a gerar caixa líquido, e aí eu quero comprar o melhor iate do mundo, um apartamento em Miami, e aí você foge da estratégia, mas quer ter o mesmo resultado, né? E é o que acaba afetando, acho que isso nas empresas. O papo tá ótimo, tá excepcional, um aprendizado magnífico, mas chegamos ao final do nosso primeiro bloco. Quero agradecer a todos aí que estão nos assistindo e até o próximo bloco. Olá pessoal, estamos de volta ao nosso segundo bloco. Estou aqui com meu amigo Denis Silva, da Law Meet, um dos maiores especialistas na área tributária do país. Estamos num bate-papo na questão tributária e eu queria te fazer uma outra pergunta. Eu também dou consultoria há muito tempo e morei nos Estados Unidos, né? Tenho uma boa experiência lá no mercado americano. E existe uma diferença muito grande entre o que o americano pensa e o brasileiro pensa ou o latino pensa. No americano, se a gente chegar lá e falar o seguinte: eu tenho 100 mil para economizar na tua empresa, mas eu quero 50% do valor. Ele fala: eu assino aonde? Exatamente. Ou eu preciso de um fixo mais 20% do variável, né, do FII. Ele fala: eu assino aonde? Porque vai trazer economia. E o brasileiro, né, independentemente do tamanho e porte da empresa, você chega lá e fala o seguinte: eu quero 500 mil para fazer uma consultoria. Não, é muito caro, não vai trazer o resultado, não é bem assim, né? Então não me paga 500 mil. Me dá 50% ou 20% do resultado que eu gerar. Assim, esse cara vai trabalhar de graça na minha empresa, não me conhece. Que é 20% do que gera de resultado, o que eu estou fazendo de errado? Aí ele tenta mudar, e aí a lambança sai pior do que estava sendo feito. No teu ramo, acontece isso também ou não? Bastante, cara. É impressionante, né? Isso é cultural, de fato, né? Aqui no país as pessoas olham para o que você está ganhando, né? Eles querem, putz, você está ganhando demais e tal, e não faz sentido, né? Porque a gente trabalha trazendo algo que não existia, né? Então nada mais justo do que ter uma participação nesse resultado, né? Que é um resultado que muitas vezes o cara tem uma folha de pagamento ali com C-Level, né, com consultorias, com outras estruturas que não vai trazer para ele o que está sendo colocado ali na mesa, às vezes dentro do mês, né? Como por anos. Por anos, exatamente. A gente já colocou 5 anos de resultado em um mês no caixa das empresas. Pô, aí você fala, imagina 5 anos
de toda aquela estrutura inchada, pagando salário, pagando toda a estrutura, toda a operação, e, cara, em um mês você foi lá e colocou o resultado no caixa do cara, né? E é justo você ter uma participação que seja justa, porque todos esses anos de conhecimento, de estudo, de estratégia, de entender segmentos, né, de compor esse arcabouço robusto que a gente tem de legislação, de entendimento de negócio, isso ser bem remunerado. A gente a maioria das negociações que a gente tem, que a gente entra para a empresa e o empresário ele entende o trabalho que está sendo feito e ele começa a bater muito nos honorários e jogar lá embaixo, a gente prefere abrir mão e então, beleza, toca. Tem o Zezinho ali da esquina que vai te fazer por esse valor, né? Mas... É incrível isso, né, Denis? Eu vou me usar na primeira pessoa agora. Enquanto meus amigos estavam tomando chopp no barzinho no final da tarde, eu estava trabalhando. Então. Eu tinha uma carga horária do mínimo dobro de qualquer executivo. Uhum. Minha vida inteira foi assim, eu tenho vários amigos que podem comprovar isso. Uhum. Eu fiz todos os cursos possíveis de especialização em todas as áreas. Eu começo desde lá da parte de óleos lubrificantes, que nós falamos no outro podcast, até a parte tributária, financeira, entendeu? Então eu navego em qualquer universo. Aí tem toda essa dedicação, toda essa curva de aprendizado. A gente se dedica para aprender. E a empresa não está realizando. Você leva um modelo totalmente diferente, né? Às vezes um modelo parecido que com forma diferente vai dar um resultado totalmente diferente, né? Como você bem comentou agora, né? O resultado de 5 anos fazer em um mês, né? Isso acontece muito em consultoria. Eu até te contei um caso aí de uma consultoria que eu fiz. E aí o empresário não quer valorizar isso. Exato. E ele acha que por ele ainda está numa situação confortável de resultado, ele pode te colocar o pé no pescoço, usar o jargão popular. Exatamente. E aí quando ele quer te contratar, que ele está bebendo água já, que ele não está fazendo água, não tem mais o que fazer, ele acha que você vai contratar o salvador da pátria, o milagroso. Isso. Quer se enganar. É dois extremos, né? Então ele está numa situação confortável, ele não pensa no futuro, né? Se organizar, porque o futuro nós falamos muito isso ontem, né? Se a gente olhar do ponto de vista operacional, as empresas, a operação muda de segundo a segundo. Exatamente. Conforme entra mercadoria, sai mercadoria, conforme vende, conforme compra, conforme produz o insumo, né? A pressão internacional, dólar, etc., muda todo minuto. Exatamente. Aí ele não se prepara. E aí quando ele não tem mais o que fazer, ele está desesperado, ele acha que a gente vai ser milagroso. Exatamente. E aí não tem mais o que fazer. Isso aí. Você não tem mais fôlego. Nós precisamos de um pouco de tempo para poder processar as informações da empresa, planejar, né? Que é um tempo muito curto, mas às vezes não tem o tempo de um mês para poder fazer. Exatamente. Cara, esse conceito é o conceito de meio que de artista, né? Porque o que a gente faz não é só analisar, porque se for analisar, você tem a internet aí, você tem um monte de ferramentas. Tem a IA agora, né? Tem a IA que vai te trazer alguns insights. Um monte de informação. Então, mas e aí? O que faz com isso, né? Então, esse modelo de consultoria em alto nível, né, que a gente coloca, é um momento que você também recebe inspiração. Então, precisa de tempo, sim, para parar, olhar o seu negócio, né? E quanto que custa, né, uma vida de estudo, né, uma vida de conhecimento? 30, 40, 50, 60 anos. Então, vai querer comparar isso e colocar muitas vezes com comparação de... a gente tem empresa que o cara da controladoria ganha, um exemplo, R$7.000 e cuida de um budget de bi. Cara, como é que pode, cara? Você, né? Então, é uma forma de você se enganar. O professor Carlos Alfabete falou, um abração, meu amigo Carlos, ele falou que ele é do Itajaí, ele tem aquele sotaque do açoriano, né, do litoral catarinense. Ele fala, assim, é impossível acreditar, né? Ele falou do transportador, né? Que o transportador contrata por R$6.000 o melhor controlador de tráfego dele no mundo. Ele pode até ter, mas não tem como, né? Não é se desmerecendo a profissão, nem Não. Entendeu? É igual o professor. Eu acho que o professor tinha que ganhar 1000 vezes mais do que ganha. Exatamente. Porque só entrar, entendeu?
ser mais disputado que a carreira de medicina. Exatamente. Porque nós vimos ter os melhores mestres. Mas quando nivela por baixo, entendeu? O cara que é excepcional, ele não tá lá dando aula, ele vai para uma empresa. Exato. E aí fica o café com leite. Me desculpe, né? Até a ser tão crítico assim, né? Mas não criticando o professor, mas o sistema. É o sistema. Então, ele começa desde a formação, né, dos jovens, né, até todo o sistema pedagógico que a gente tem hoje, ele é muito ruim, ele não prepara as pessoas para que elas tenham acesso, né? O que a gente fala de acesso é você ter a oportunidade, a possibilidade de pensar. Então, eles te colocam um modelo que você tem que seguir, isso aqui e tal, vai indo e tal. Aí muitos, quando chegam a enxergar, então aí começam a entrar em depressão, aí começam, né, ter os desgostos da vida e tal. E isso é ruim, porque você não permite que o ser humano ele evolua, né? De fato, ele tem uma visão de poder conseguir enxergar que ele indo para um outro caminho, que não é esse daqui e tal, tem que estudar. Minha carreira, tem gente que tem a carreira inteira, né? Desde a escola até, né, depois formação, pós-doc e tal, toda preparada, seguindo como se aquilo fosse o salvador da vida do cara, ou fosse trazer a proteção, que é o que nos vendem, né? Que a gente tem que ir por esse caminho, porque vamos ter a proteção e tal, e a gente não existe, né? Sim. É a lei da impermanência, né? Tudo acontece e tudo muda em frações de segundo. Aí você pegar uma empresa que quer contratar, né, os funcionários na medida de salário, em vez de qualificação e entendimento do que vai te trazer de resultado, isso é um tiro no pé. Isso... Eu faço um paralelo assim, Denis. Eu acho... esse é um tema... A gente navega em todos os temas aqui, né? Mas, assim, ó, essa falta de experiência, essa falta de visão de um mundo diferente. Por que uma empresa, né, usando muito o termo de caminhão, mas eu vou aproveitar esse termo, por que uma empresa tem 100 caminhões e outra tem 3 mil? Porque o empresário de 100 caminhões é tão empreendedor quanto o empresário de 3 mil. Exatamente. É tão empreendedor quanto, né? Corre riscos, etc e tal. O de 3 mil consegue ter acesso a informações mais qualificadas que levam ele a uma condição de resultado um pouco diferente. É isso aí. Mas é comercial, porque tem frete melhor. Não tem comercial que se sustente se você não tiver operação boa por trás. Então, esse negócio de comercial é conversa. Né? Parte é conversa. Né? Tudo é um conjunto de engrenagens. Né? Nós falamos, né, na nossa reunião lá, que é um relógio suíço. Se faltar uma engrenagem, não vai funcionar. Ou vai funcionar a capenga, não vai marcar a hora direito. E aí, aproveitando esse sistema transportador, eu falo do motorista. Ele tem um motorista que consegue entregar uma performance no caminhão dele 40% melhor do que o pior. E ele não dá nada a mais para esse motorista. Exatamente. Nada mais. Então. E 40% é muita coisa. Muita coisa mesmo. Isso aí. Aí ele perde esse motorista para o seu concorrente. Exatamente. O concorrente vai estar aplaudindo. Isso aí. E daí quando ele contrata, na contrapartida desse motorista, ele é melhor do que... Né, melhor do que o outro, mas quando ele contrata um pior, ele é 80%. A base é outra. Isso. Se eu sair de uma base de performance, uma base de não performar. Isso. Quem entende um pouquinho de financeiro, matemática, equação, etc., né? A gente entende que daí você vai contratar um motorista 83% pior para a tua operação. Então, por que não pagou melhor? Exatamente. Por que não deu uma condição, nem tudo é só salário, porque não dá uma condição de ele ter um carro, um telefone, um plano de saúde para a família, né? Alguma outra coisa nesse sentido. E aí a gente acha que a gente vai ter o melhor pelo menor preço? Não faz sentido. Para gente que está dentro das empresas e começa a entender as operações, a gente percebe que o empresário, ele é o cara que construiu o negócio, é o cara de visão, é o cara que negocia, né? O cara que construiu a operação que hoje roda, né? E muitas vezes ele precisa de pessoas que não sejam só fiéis, porque a fidelidade é um dos princípios
para que as pessoas estejam juntos de você, mas a gente precisa ter qualificação para que nos traga insights e visões do mercado que muitas vezes a equipe que está dentro e acostumada com a nossa, né, operação, com a operação da empresa, consiga enxergar o que o mercado está fazendo. E para isso tem que abrir mão. Eu não diria nem abrir mão, você tem que abrir a cabeça. Porque abriu a cabeça e entendeu que o que está sendo colocado não tem custo, né? Toda essa massa pesada que você está carregando ali, que é esse caminhão de terra nas costas, cara, a gente vai trazer uma operação leve, tranquila, vou te entregar o resultado, e desse resultado, muitas vezes sem o envolvimento de tudo isso que já foi construído, né, e te dando visão de insight. Então esse resultado ele precisa ser bem remunerado. Então não faz sentido o cara olhar para custo. Se olhar para custo, vai ficar sempre ali na média dos, eu diria, chegou ainda longe, 100 caminhões. Eu diria, o cara que ia ficar com 5, 10 caminhões ali e não vai conseguir rampar a operação. Porque o cara com 5 caminhões, 10 caminhões, já é um cara extremamente diferenciado do mercado, né? Ele já tem a possibilidade de chegar lá aos 3 mil, desde que mantenha uma estrutura correta, né? Imagina essa estrutura que a gente conversou inteiro, controlando na vírgula o que acontece, você remunerando esses caras, né, esses motoristas e todos da operação, não só, né, quem está ali dirigindo, mas todo mundo sendo remunerado pela eficiência gerada sem que você mexa nas margens que você vem alcançando nos últimos anos, e o que a gente está te apresentando vai te dar ainda 250%, que era a conta ali, era 250% do que você ganha hoje. A gente está entregando para você e remunerando toda a sua operação, fazendo todo mundo trabalhar mais satisfeito, feliz e tal. Então, cara, não faz sentido a pessoa olhar só pro negócio e ver que aquilo ali é o que vai salvar a vida da empresa, acreditando nesses milagres aí, né, de PowerPoint, de coach. Que tem muito, né? E o ramo de consultoria é bem ingrato. Porque tem muita gente ruim. Eu vivo isso no meu dia a dia, vivi isso como executivo. Tem muita gente que promete e não entrega. Né? Tem muita gente que promete arquitetura milagrosa e não faz. E lá na frente explode, antes de vencer os 5 anos. Né? A gente cansa de ver isso nas empresas. Tem movimentos arriscados. Eu sou partidário do movimento arriscado, desde que seja medido, mas se eu tenho o risco de ser glosado lá em 5 anos, eu pego esse dinheiro e coloco numa aplicação. Se eu for glosado, eu não ganhei esse dinheiro. Mas eu pego esse dinheiro, consumo na operação, daí me deixa mais confortável, eu já não controlo bem os números, esse dinheiro é consumido, que é o que acontece, e lá quando eu sou glosado, no final eu estou com um problema na mão. Exatamente. Se eu não tiver, tudo bem. Está dentro do propósito, né? Então, o que falta é inteligência mesmo. E o que eu vejo, né, é a maldita ganância. Isso é ganância. Porque eu sou o ser mais inteligente do mundo, eu sou empresário, eu sou executivo, eu sou o funcionário mais inteligente do mundo. E eu falo muito para os empresários, né? Eu falei assim, se você pegar 20%, 30% do teu resultado, estabelece um controle, tem que ter um controle bom, né? Fiel. Pega 30% do resultado líquido da tua operação e divide pelos funcionários. E quer fazer uma regra justa, divide pelo valor do salário. Exatamente. E cada um vai receber o proporcional ao seu salário, que deixa, inclusive deixa bem delineado nos níveis, né? E deixa 30%. Mas o cara vai ser sócio meu a vida inteira, enquanto ele estiver na tua empresa, ele recebe parte dos 30%. Mas eu vou crescer minha empresa e como é que vai ficar? Se você crescer a tua empresa, você vai colocar primeiro o custo, para depois virar receita, né? Exatamente. Colocando o custo vai baixar o resultado, você vai ganhar menos, ele ganha menos também. Mas continua ganhando 30 do menos. E aí quando alavancar isso, né? Quando alavancar a receita e começar a dividir o resultado, ele ganha 30. Tem como fazer isso, porque se ele fala, tá bom, vou pagar 30, isso é complemento de salário e tal, isso aqui, então não faz sentido ele... E aí a arquitetura de como fazer. Exatamente. Que é a inteligência de... Não é a inteligência de tirar do funcionário o direito dele. É a inteligência de dar para o funcionário o direito dele, mas não dividir com quem não contribui com nada, né? Exatamente. Então, essa é uma política que custa.
Não adianta querer pagar um valor ali baixo, porque no final vai acontecer o que você acabou de colocar. Daqui 5 anos vai dar problema. Esse dinheiro que você está colocando na operação, se você não fizer um provisionamento de parte disso e parte gerar o resultado que a sua operação dá financeiramente, porque isso faz muito sentido. Então você deixar ali reservar para caso tiver algum problema lá, tá, você tem o recurso para poder pagar, mas você multiplicou em 10 vezes esse trabalho ao longo do período, né? Então faz muito sentido você ter uma estratégia inteligente, que custa. E assim, né, eu vou assumir uma condição de risco, por exemplo, e faço um planejamento financeiro para isso. A gente desenhou já algumas coisas juntos, né? Eu faço planejamento, eu assumo o risco. Se der BO lá na frente, eu pago com a correção, que a justiça determinar, é muito mais barato do que eu consigo fazer na operação. Exatamente. Só que eu não posso ser infiel ao meu planejamento. E o problema é que eu vou ser infiel ao meu planejamento, porque a geração de caixa líquido, e é isso que dá problema. Então tem, eu costumo falar, como é que banco ganha tanto dinheiro? Com dinheiro. Porque ele é fiel ao planejamento. E executa exatamente o que está planejado. É isso aí. Ele tem os objetivos, etc. Sistemas todos integrados, amarrados ali, com controles altamente evoluídos, com curva de tendência, com projeção de tendência. Todo mundo ali olhando, né? E pega um C-level dos bancos. Quanto que os caras vão ganhar? Que quando a empresa precisa enxergar para nós, numa contratação, ela tem que enxergar que ela está contratando um time de C-level. Quanto custa esse time de C-level olhando para a sua operação, né? Fazendo com que ela entregue o resultado? Então é isso que a empresa tem que entender, que a gente trabalha no risco. Olha que loucura, cara, não vou te cobrar nada, tá? Deixa eu entrar para a sua operação, vou analisar, vou fazer o quanto você está ganhando aqui e vou te dar uma projeção de quanto a gente vai colocar no seu caixa. Desse caixa aqui a gente tem uma participação. E se você não quiser fazer, não tem problema, não pode fazer. Nenhum, zero de custo. Em qualquer país desenvolvido, isso é... Pelo amor de Deus. A outra coisa que eu costumo fazer um paralelo, Denis, é que assim, uma empresa nunca vai ter um time, as melhores pessoas do mercado, com um time formado das melhores pessoas. Sempre tem alguém que desponta mais, desponta menos. Né? Ela não consegue, né? Aí entra talvez até brigas de vaidades, entre outras coisas, né? E quando você tem a consultoria, né, assessoria ou conselheiro, você tem as melhores pessoas do mercado, porque são pessoas que despontaram muito nas empresas, a grandíssima maioria, também tem gente que não tem essa característica, mas a maioria é assim. Vai numa consultoria como a tua empresa, você tem essa característica de ter, porque você não vai pegar o piorzinho do mercado, você vai conhecer pessoas nos trabalhos, né, nas andanças aí nas empresas que são. E aí, quando ele estiver no mercado de trabalho, você esse cara foi muito bom, então a empresa você vem comigo. Exatamente. Não vai tirar do teu cliente, mas a hora que estiver no mercado de trabalho, você absorve ele. Por quê? Porque é diferencial. Isso aí. E aí você está levando um serviço e mão de obra de altíssima qualidade. Isso tem que ter um preço. Né? Perfeito. Denis, chegamos ao final do nosso segundo bloco. Agradeço de novo a tua participação, tua vinda aqui, e até o próximo bloco, pessoal.
Olá pessoal, estamos de volta, nosso terceiro bloco. Estou aqui com meu amigo Denis Silva, da Loimit. Estamos num papo muito gostoso aqui com essa questão tributária. Estamos tentando, fazendo um bate-papo bem aberto para tentar abrir a cabeça dos empresários, executivos, né? Ver de forma diferente para trazer resultados diferentes para as empresas, né? Nós estávamos falando um pouquinho da estratégia financeira aqui no nosso intervalo, né? Conta um pouquinho para nós, Denis, essa experiência aí de desenvolver ações, né, dentro da empresa, né, para poder gerar caixa líquido e fazer resultado em cima de uma estratégia tributária. Isso é muito interessante. E quando a gente montou a consultoria foi em 2008, 2009, acho que em 2011 a gente foi para dentro de uma empresa para entender o que estava sendo feito. E a empresa falou, olha, eu trabalho com tributo como um negócio. Então, isso aqui é um negócio. Então, é risco, retorno, aplicando na minha operação, eu vou entender o que financeiramente faz sentido eu pegar, em vez de eu pagar esse 1 milhão aqui de imposto, eu pegar esse 1 milhão, colocar na minha operação e fazer ele trabalhar na operação. Lógico que o cara não vai colocar esse 1 milhão, pegou e tal, vai comprar carro, isso aqui tal, não faz o menor sentido. Né? E é a estratégia. E é a estratégia. E eles eram xiitas nesse sentido. Então o dinheiro vai estar dentro da operação e ele está sendo trabalhado. A gente fez, e ele mostrou o estudo lá tal, considerando que a receita fosse glosar o trabalho. Ela aplica 75% de multa, se caso vai para 150%, caso você não apresente defesa, tal, mas chega em 75%, mais 1% de atualização. Se a empresa ela tem um negócio que gera 5% de resultado ao mês, ele break-even essa conta em 21 meses. E a gente sabe que uma tese bem fundamentada, que aí entra a estratégia, entra inteligência, entra como você apresentar... Precisa de especialista para fazer isso. Precisa de especialista. Não é qualquer um que faz. Exatamente. É um advogado criminalista que vai fazer uma tese tributária. Ou até o contador da empresa, tal. Sim. Porque o contador, com todo respeito aos especialistas, advogados e contadores. Ele não tem capacidade de técnica. Tempo, né? Eu digo tempo, né, para poder parar, olhar para o negócio da empresa, esmiuçar e trazer essas estratégias que... Pegar as vírgulas a favor, né? Porque a vírgula faz muita diferença. Exato. E cada empresa, como a gente estava falando, cada empresa tem uma característica. Você precisa de um nível de especialização do time que vai olhar para o seu negócio para entender o que você tem ali e te trazer as teses possíveis de aplicação, que você não infrinja a lei e você tem a possibilidade de discutir essas incidências, né? Então, essa estratégia é que precisa ser implementada, tem que ser fiel no cumprimento ali do... Porque é financeiro o movimento. É financeiro, exatamente. Né? Ele parte, eu dei aquele exemplo antes, né? O caminhão é o meio de ganhar dinheiro, né? Essa empresa, o meio de ganhar dinheiro é a estratégia tributária. É a estratégia tributária. Então o cara entendeu o negócio e falou, cara, isso aqui é tributário. Então, e o cara tinha um rol de teses que o cara, ele avaliava, trazia e tal. Falou, puta, esse escritório aqui trouxe uma tese interessante, puta, isso aqui tal. Ele aplicava a tese no conceito financeiro, né? Lógico que com todo o embasamento de um parecer jurídico, né, da utilização daquele valor, mas o cara olha para isso. E se a empresa, de verdade, ela fica muitas vezes refém de uma contabilidade que não é culpa da contabilidade, eu vou deixar claro que não é o contador que é culpado. Sim. Ele já tem uma rotina ali bastante atarefada. Sobrecarregada da operacionalidade. Da operação do cara. Imagina, ele tem a empresa dele, tem mais 200 empresas para poder fazer o fechamento. 200 funcionários para atender, não tem como. Às vezes um funcionário... Aí, qual e o contador ele trabalha em todas as vertentes. Em todas as vertentes, exatamente. E não tem como se especializar em todas, profundamente. Isso, aí até ele precisa de assessoria. Isso, aí até algumas contabilidades tem os setores, tal, de indústria, serviço, né, farmacêutico e tal, comércio. Aí cada especialista desse, ele contrata um cara para poder cuidar de 10 empresas no presumido.
Aí você fala para o Mas contador. que dentro dessa empresa tem problema tributário, financeiro, fiscal, de legalidade de processo, entre outros, que acabam Isso. refletindo na contabilidade. Né? Exatamente. Então, mas pensa que assim, ó, esse cara vai cuidar de 10 empresas, 10 empresas muitas vezes complexas, que tem cada uma a sua particularidade, né, que você está colocando, e esse cara que tem uma operação que poderia estar no lucro real, ele vai chegar nessa contabilidade e falar, cara, estou pensando em ir para o lucro real e tal, só que o cara paga ali 4, 5 pau para fazer a contabilidade da empresa, e o cara fala, não, veja bem, não vale a pena, você vai ter risco, porque agora a contabilidade no lucro real, você tem que apurar os seus impostos, vai ter que apurar resultados, demonstra para a Receita e tal, e isso exige um nível de envolvimento com a operação muito grande. Então o cara vai ter que ter um cara, muitas vezes, no máximo para 2 empresas no lucro real. Então, financeiramente, para ele, para o CNPJ dele, não vale a pena, porque ele está ganhando R$ 4.500. 4.500 só para fazer ali a apuração, gera os... Feijãozinho com arroz, bem básico. Um DRZ para o cara, um DRE para o cara, tal, entrega no final. Quando fecha um DRE para o cara, tal, e manda. Então, não é culpa da contabilidade, ela já tem uma complexidade de atividades ali no dia a dia muito grande e o cara não vai conseguir. Então, por isso que as empresas precisam olhar para as consultorias especializadas que tragam soluções em tailor-made ali para o seu negócio. Isso aqui funciona e eu vou ganhar nesse resultado. Como estratégia de negócio. De negócio. Que foi o exercício que a gente fez ontem lá, né? Aquela brincadeirinha financeira, né? Pelo amor de Deus. E o resultado financeiro é muito maior do que a economia. Exato. É incrível isso, né? Cara, que negócio. A gente fica pensando, eu avancei no limite do cheque especial. A gente não tem essa dimensão, né? Mas quando você coloca 1,25% capitalizado, é um absurdo. Cara. E quando vai para 2,5% ainda, porque na capitalização é mais, né? Porque capitalizando é inversamente proporcional, né? Cresce muito mais o resultado. É incrível isso, né? De verdade, fiquei impressionado com os números e com a operação. Né? E o nível de detalhe que nessa estruturação do negócio da empresa a gente consegue atingir. Porque a gente ia até um nível do tributário específico e do financeiro da empresa, mas quando a gente desce para a operação... É que seria na resultante, né? É isso, cara. É resultante da atividade. A atividade é receita e despesas, né? Isso. E aí tem as guias de pagamento, etc e tal, e você trabalha nesse... Mas um passo antes, o que eu faço para não ter essa despesa e para continuar com essa receita? Exatamente. E aí brincar com o resultado, né? Brincar com esse resultado dessa estratégia. Estou tendo um aprendizado agora. Eu nunca na minha vida, né? Realmente é um aprendizado, né? Vou levar para a minha vida e obrigado, né? De aplicar a estratégia financeira no tributário. Isso. Eu faço a arquitetura tributária, o resultado da arquitetura é fazer o financeiro. Isso. Mas por exemplo, né, assumir uma condição de um pouco mais de risco para usar isso, eu nunca tinha pensado. Isso é maravilhoso. Quando ele abriu essa possibilidade, essa visão nossa, eu falei, cara, isso faz todo sentido. Aí, hoje, os caras estão assim, muito grandes no mercado e sólidos, são muito sólidos e grandes no mercado por conta disso. Mas antes, eles eram muito pequenos, né? Uma outra operação que a gente fez a gente sempre entrou até na classificação do produto, lá no plano de contas do financeiro, se bate com o plano de contas da contabilidade, muitas vezes são coisas diferentes e tal, isso dá uma confusão ali. Mas é o caso da Mondles, né, que trocou bombom por wafer. Wafer, é isso. Mudou totalmente a classificação tributária. Tributária, exatamente. E isso é um rio de dinheiro que passa por baixo da ponta. McDonald's, o kit, você comprar cada um separado, puta, é um valor. Você compra o kit, puta, ele é bem mais barato por conta da composição do kit. Você vai nos supermercados, né? O supermercado tem lá promoção, leve, né, o 3 e tal e pague 2. Então isso é kit. Então te dá uma redução do tributário também. Só que isso muitas vezes não reflete na contabilidade. Os atacarejos estão rampando aí, né? Só que às vezes... É só tributário. O sistema dos caras... Que é muito maior do que ele deixa o resultado na última linha. É isso aí. Só que, assim, pasmo, né?
os caras não refletem isso na contabilidade. Na hora de você conseguir fazer a classificação correta desses kits, dessas vendas, no sistema ali no CRM que ele tem, contábil, fiscal, ele não consegue desmembrar. Até nos SPEDs, né? A gente participou do grupo de trabalho. É um sistema voltado para a gestão. Ele não é um sistema voltado para uma arquitetura tributária. Isso. E conciliando uma arquitetura financeira. Exatamente. Eu pego lá, por exemplo, o sistema financeiro, ele não tem arquitetura tributária, não tem arquitetura de gestão. Exatamente. Cada sistema, e o que, por exemplo, a LawEmit faz, né, é ter um sistema que concilie a arquitetura tributária, a financeira, e agora vai conciliar a operação. Exatamente, que agora fechou a coroa. Mas você percebe que essa falta de integração entre as normas que regem uma parte da empresa com a outra parte, elas precisam estar integradas, porque senão isso começa a acarretar em uma série de outros problemas, e toda estratégia que foi implementada pela consultoria ou muitas vezes, gerou um relatório, está aqui, a empresa quer aplicar, ela não consegue operacionalizar porque quer reduzir custo, contratar o mais barato e tal, isso aqui, os caras vão geral vai te entregar. Na hora de fazer o negócio acontecer, boa parte do que está sendo proposto e está sendo implementado em uma área não está refletindo nas demonstrações da empresa. Então precisa ter um time, que aí entra o nosso time de C-Level, ali olhando para todas as áreas da empresa e tudo está conversando de acordo com a estratégia para que na última vírgula a gente demonstre para o empresário, falar, aqui, ó, você estava ganhando aqui 10, com a estratégia implementada você está ganhando 50, você está ganhando 70, 80, os números que a gente viu ontem, cara, o cara ganhava, o cara do caminhão, só falando do cara do caminhão, que ganhava 100, R$200 de líquido. 200 reais de ele sobrevive pela venda do ativo. Exato. Então ele passou a ganhar 50%, 20% a mais. 500. Né? Não foi, 20% a mais. Direto mais os 20%. Mas aí quando eu coloco a estratégia financeira, isso. Né, aí vira 250, né? Vira 50 em cima de 85, 5 vezes 8, 40. Isso dá... eu sei que no final o cara ganhava 100, né, para ser o número mais exato, é 100, e o cara passava a ganhar 250. Né? Então o cara tem 150% de resultado na ponta dele, fora em toda a operação, né, que você gera o resultado. Cara, a gente falando ali de 100 caminhões, se gerar um resultado nos próximos 6 anos de 375 milhões, cara, isso você olhar para o negócio, você precisa olhar para isso. Não faz o menor sentido você olhar para um número número de 375 milhões para 100 caminhões, nos próximos 6 anos você olhar para aquilo e passar despercebido. Não faz o menor sentido. Mas o empresário, em vez de até assinar um termo de confidencialidade, de não evasão, e ser honesto e justo, eu já tive vários desprazeres na minha carreira, o que ele faz? Ele quer aproveitar os teus 40 anos de experiência, todo o teu curso de aprendizado, trabalhando o dobro que qualquer executivo trabalha no mercado, fazendo 10 vezes mais formação do que a mediana faz, se concentrando no negócio, aprendendo, e que ainda te trair. Você vai levar a galinha dos ovos de ouro para ele quando ele abre as portas, né? Muitas vezes fala que não existe isso, mas ele nem escuta, nem para escutar. E quando a gente começa a entrar no detalhe, você pergunta, você faz isso? Eu faço muito isso quando eu dou aula para eles. Né? Você faz isso? Nossa, não existe isso. Legal. Mas você faz isso? Você faz isso? Você faz isso? Você faz isso? Não. Então não existe mesmo? Então. E aí precisa de um conhecimento, que você falou, é um conhecimento muito profundo. É muito além do que os executivos brilhantes em empresas, né? Funcionários, analistas, coordenadores, né? Pessoas brilhantes conseguem fazer, porque eles não conseguem ir para esse nível de enxergar o problema de fora. Isso. Né? Quando ele tenta analisar algum problema com toda a experiência dele, que a gente... eu sou o que eu sou hoje porque eu sou muito grato por isso. Tenho uma curva de aprendizado magnífica, com pessoas magníficas da minha carreira profissional. Sempre fiquei muito próximo de pessoas inteligentes, para aprender, sabe? É uma esponja, para saber o que a gente sabe hoje, né?
Você aprendeu sobre isso sendo consultor, Exato. tendo uma empresa de consultoria, sendo especialista na área tributária, foi aprender essa arquitetura financeira com uma empresa Exato. que queria usar a tua especialidade, Isso a tua aí. genialidade do tributário, Isso né, aí. para encontrar essas possibilidades, mesmo que a risco, Isso. né, e aproveitar isso como negócio. Como um negócio, Eu exatamente. até falei, nós falamos ontem, né, do Fernando Simões, e uma frase que eu guardei para minha vida. E de lá para cá eu parei de amar caminhão. Eu era apaixonado por caminhão. Ele falou que o negócio dele é ganhar dinheiro. Por causalidade do destino, passa por caminhão. Hoje tem inúmeros negócios, né? Eu trabalhei com ele há anos atrás. Uhum. E aí, hoje eu uso ele como paralelo. Uhum. Por que a Júlio Simões é uma empresa de bilhões e bilhões de faturamento e o outro tem 100 caminhões? Uma operação de milhões. Isso passa pelo que, na sua fala, você começou expondo, né? Às vezes você vai na empresa, você faz a apresentação do trabalho, né, da estratégia, implementa, e o cara olha aquilo ali, quer pegar, quer operacionalizar para te tirar do negócio, porque acha que você está ganhando muito. Então essa é uma mentalidade muito pequena, né? E infelizmente, né, a gente percebe que tem uma boa parcela do empresariado que pratica esse tipo, né, de conduta, né, moral e ética, que é totalmente fora dos princípios aceitáveis de um negócio, achando que vai ter um ganho. E a gente pela linha da ganância, pela linha né? da ganância. E acha mesmo que não vai pagar por isso um dia. Né? Acho que vai se sustentar. E nesses longos, aí, eu diria, 30 anos, né, 10 anos de banco, mas esses 20 de consultoria, cara, a gente vê começar, né, e todas essas empresas que praticam esse tipo de... Cara, já muitas nem existem mais. Né? Então é muito ruim para a pessoa como ser humano, é muito ruim para a empresa, porque o CNPJ ele sente, né, esse tipo de atividade e começa a atrair pessoas com essa mesma índole, né, que isso que é ruim, né, porque nós somos vibração. A gente está aqui energia, como uma antena captando o que a gente emana. E se a gente tem essa postura e começa a emanar esse tipo de energia, a gente começa a atrair pessoas com essa mesma vibe. Então não faz sentido a pessoa olhar, contratar, trazer, e depois, não é bem assim. Tá? Enfim, é o mercado que a gente vive. Infelizmente, tem pessoas assim, mas a grande maioria, posso falar com propriedade, a grande maioria são pessoas que entendem o negócio, vão até o final, sabem que estão ganhando, né, contratando a gente, porque a gente mostra resultado. Diferente de alguns vendedores de PPT, né, ou vendedores de sonhos e tal, vai lá, tal, fala, tá aqui, isso aqui é seu e tal, e fica boletando ali no mês, a gente está junto com a empresa, acompanhando a estratégia. Faz parte do negócio. Fazendo parte do negócio. Da estratégia, do movimento, do resultado, né, do ajuste, se preciso for. Isso. Né? Até pelo modelo de negócio que está sendo construído, né, de ter uma participação nessa operação específica, apartada de todo o negócio, a gente é parte da operação. Então, quanto mais resultado for gerado com a estratégia, melhor para nós, melhor para a empresa, melhor para os funcionários, melhor para todo mundo. Legal. Denis, estamos no final do terceiro bloco. Eu gostaria que você, né, falasse, né, propusesse desse um recado para o empresariado, para o executivo, né, na tua visão de consultor, de consultoria, de empresa de consultoria, né, o que vem à cabeça agora para dar um recado para todos os executivos, empresários que estão precisando de ajuda ou que não estejam, que queiram criar condições de resultados diferenciados. Primeiro, eu gostaria de colocar para vocês de uma forma muito tranquila, muito leve, que o que a gente faz nada mais é do que pegar na sua mão.
conversar com você, entender as suas dores, entender o que está acontecendo e te trazer soluções que a gente está fora do ambiente de vocês, né? E a gente está dentro de um mercado muito maior com estratégias que deram certo. Então, o que a gente vai trazer para vocês, de fato, são estratégias que funcionaram em grandes empresas. A gente vai trazer um time de C-Level que vai estar full time olhando para a sua operação com a expectativa de gerar o máximo de resultado possível, porque é aí que a gente vai colaborar com vocês e ter a nossa participação. Então, o que eu orientaria, vocês têm um trabalhinho, abram a cabeça e permita que outras consultorias especializadas olhem para o seu negócio de forma independente, tirando da mão, muitas vezes, de um grupo seleto que, às vezes, tem interesse em que fique ali do jeito que está, para que você, como empresário que assume o risco, que coloca dinheiro na operação, tenha ciência, de fato, do que acontece dentro de casa. Muito legal. Denis, obrigado pelo teu tempo, obrigado pela aula, né? Reconheci agora há pouco que tive mais um insight valiosíssimo para minha carreira profissional. Legal. Projetei financeiro ontem o dia inteiro e hoje tive um insight muito legal que eu vou levar o teu nome junto com isso, né? Em honra e gratidão esse aprendizado. Tá? Obrigado por estar aqui, obrigado por compartilhar com o nosso público esses momentos e seja sempre bem-vindo a casa. Legal, obrigado, que agradeço a participação. Estou à disposição para quando você me chamar. Legal. Obrigado a todos, obrigado pela audiência. Estamos entregando, né, o propósito do programa é entregar conhecimento diversificado, trazer vários temas para olhar a empresa sobre os mais variados prismas. Nós podíamos aqui fazer um programa focado em uma área, mas a nossa intenção é levar conhecimento diversificado com pessoas altamente qualificadas, com uma experiência de vida muito diferenciada, né? E quem trabalha com consultorias, né, tem curvas de aprendizado em dezenas de empresas que podem ser adaptadas em vários negócios e a gente quer levar isso para você de forma ampla. Muito obrigado e até o próximo programa.